Oi, pessoal! Nesse vídeo te ensino como fazer um marcador de páginas bordado com ponto caseado e ponto margarida. Então vamos lá? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Paula, a gente vai bordar esse marcador de livros feito em feltro. E eu vou mostrar para vocês como bordar essa lavanda. Porém, dá para vocês bordarem qualquer flor que vocês escolherem. E eu estou utilizando para bordar essa lavanda o risco que vem dentro do pacote de riscos, que são 6 riscos de flores e mais 4 modelos de marcadores de página. As flores do risco eu bordei para fazer esses quadrinhos decorativos e o molde para fazer os marcadores de página. A gente vai precisar para fazer esse marcador de página de feltro, uma caneta fantasminha para passar o risco para o feltro, linhas de meada e um pedaço de fita de mais ou menos uns 10 a 12 centímetros para ser a ligação entre as duas partes do marcador. Eu já fiz o desenho no meu molde, cortei frente e verso, vou reservar o verso e a gente vai começar bordando o caule da nossa flor. Nós vamos fazer ponto haste, então a gente vem com a agulha no começo do nosso risco, do avesso para o direito. E agora eu vou voltar um pontinho lá na frente. Vou voltar com a minha agulha para o avesso, só que eu não vou puxar toda a linha. Ficou essa argolinha aqui e eu volto com a minha agulha agora para o lado do direito, no meio desse espaço. Tá feito o nosso primeiro pontinho. Agora eu vou fazer mais um pontinho para frente. E vou voltar a minha agulha encostada, tá vendo? Bem próxima aqui no ponto anterior. Daqui para frente, todos os pontos vão ser encostados no final do ponto anterior. A gente não puxa toda a linha, fica essa argolinha e volta com a agulha encostada no final do ponto anterior. Mais um pontinho para frente. E voltamos com a agulha nesse espacinho encostada no ponto anterior. A gente vai fazer isso até o final, até lá em cima, o final do nosso risco. E quando a gente chegar aqui no final, eu vou fazer esse último pontinho. E a agulha agora eu vou levar lá para trás, bem rente, tá vendo? Reto aqui no final do ponto. E dou um nozinho de arremate lá atrás. Eu costumo passar por baixo dos pontos que estão ali, ó, entre o ponto e o tecido, e dou um nozinho. Agora eu vou fazer um nozinho de costureira. Como é que eu faço? Já tô com a linha na minha agulha. Eu coloco a ponta dela junto com a ponta aqui da minha agulha, enrolo 2 vezes a linha na agulha, seguro essa linha e puxo. E aí fica feito o nozinho de costureira. Tiro o excesso de linha e a gente já começa a bordar o ponto folha. A gente sai com a agulha no topo da nossa folha, bem no meio dela. E vamos fazer um pontinho reto, mais ou menos de 1/3 desse tamanho da nossa folha. Agora a gente vem com a agulha em um dos lados da nossa folha e vamos voltar com ela ao centro, abaixo desse pontinho que a gente fez anteriormente. Agora a gente volta com a agulha do outro lado e vamos levar também ao centro, só que agora abaixo desse pontinho anterior que a gente fez. Agora a gente volta do outro lado, leva a agulha ao centro, mais uma vez do outro lado, levando a agulha ao centro, e a gente vai repetindo esse movimento até completar lá embaixo.
Agora aqui no final, eu vou fazer esse último pontinho, vou levar a agulha lá para trás e vou dar um nozinho de arremate e já bordo a outra folhinha do outro lado do mesmo jeito. Aqui eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Se você quiser fazer a sua folhinha um pouquinho mais pontuda, é só você dar um espacinho, tá vendo esse ponto que vem esse primeiro aqui do lado? Se você deixa um espacinho maior entre ele ali e a parte de cima do ponto reto, ela vai ficar mais pontudinha. Se você quiser que ela fique mais arredondada, é só aproximar o primeiro ponto ali ao topo do ponto reto que a gente fez. E esse pontinho que eu fiz aqui, ele já não consegue mais chegar ali no centro da folha, então a gente entra meio envezado, tá vendo? Meio enviesadinho para preencher só essa lateral aqui. Aí dou um nozinho de arremate lá atrás e a gente já vai bordar a florzinha. A lavanda eu vou bordar com ponto margarida, então eu venho no comecinho, na base do meu risquinho, vou levar minha agulha lá para trás, bem ao lado aqui de onde a gente havia saído, sem puxar toda a linha. Ficou essa argolinha aqui, e agora eu volto com a minha agulha para o lado do direito, no topo aqui do risco que a gente havia feito, passando por dentro dessa argolinha. Puxo toda a linha, e agora eu levo a agulha lá para o avesso, pelo lado de fora da argolinha, bem rente ali, bem retinho onde a gente havia saído. Eu venho de novo com a agulha pelo lado de fora e vou fazer um pontinho reto, entrando no meio do ponto margarida que a gente fez, só para dar mais cor mesmo no bordado. Quem quiser pode fazer apenas o ponto margarida. Então eu venho do avesso para o direito, volto a minha agulha lá para trás, ao lado de onde a gente havia saído, sem puxar toda a linha, ficando a argolinha. Volto com a agulha por dentro dessa argolinha, puxo toda a linha, levo a agulha lá para trás, pelo lado de fora da nossa argolinha, voltei aqui nesse topo, vou fazer um pontinho reto, levando a minha agulha ao centro do ponto margarida. E eu vou repetindo esse processo de fazer primeiro o pontinho margarida e depois fazer um pontinho reto para um preenchimento no meio do nosso ponto margarida. Eu vou utilizar esse mesmo tom de roxo para mais 2 florzinhas. E aí, para as próximas 4 florzinhas, eu vou usar um tom intermediário de lilás. Vou bordar essas 3 também nesse tom. E as últimas 4 eu vou bordar num tomzinho mais claro de lilás. Assim como essa haste dela aqui no topo, tá no tomzinho mais claro também. Já para essa parte menor do marcador, eu vou fazer o ponto haste também aqui no centro. Aí, cada 2 folhinhas, as 2 de baixo vão ser no tom mais escuro de lilás, a do meio vai ficar no tom intermediário e a do topo vai ficar mais claro. Eu vou terminar de bordar essa parte menor e eu já volto para a gente fazer o ponto caseado e prender a fita. Eu já estou finalizando aqui de bordar essa lavanda, mas eu quero mostrar para vocês, antes da gente fazer o caseado, que é possível na parte de trás do nosso marcador, colocar o nome ou a inicial da gente. Aqui eu vou pôr a minha inicial. Meu nome é Paula Renata, então fica o P e o R. E a gente borda com um pontinho atrás. Só lembrando que aqui eu escrevi a letra com a caneta fantasminha que sai com calor. E aí a gente vem um pontinho reto. Eu estou usando a mesma linha que eu vou usar para casear. Faço um pontinho reto, depois eu saio lá na frente e volto para trás, bem encostadinha ali no ponto anterior. Mais um pontinho para frente e voltando para trás, junto com o ponto anterior. E vou fazer o bordado das letrinhas para só então a gente começar a bordar o caseado. E essa parte que tem a curvatura, aqui a barriguinha do P, tudo que for curvado na letra, diminui um pouquinho o tamanho do ponto, que é mais fácil para a gente conseguir fazer essa curvatura perfeita.
E aqui chegando no final eu vou levar a agulha lá para trás, vou arrematar para bordar a outra letra. Agora sim eu vou juntar a parte da frente e do verso para a gente começar a fazer o ponto caseado. E aqui nessa hora que eu tô juntando as duas partes, se tiver alguma pontinha que tá meio irregular, eu venho com uma tesoura e vou alinhar ela primeiro antes de começar a fazer o caseado. Já tô com a minha linha na agulha, fiz um nozinho de costureira, juntei as duas partes e venho no meio delas, vou puxar a minha agulha lá para a parte de trás. Agora eu vou passar a minha agulha da parte da frente. Exatamente, ela vai sair lá atrás, exatamente onde a gente havia saído na primeira vez. Puxo a linha, mas vai ficar essa laçadinha. Agora eu volto com a minha agulha passando por dentro dessa laçada. Agora sim eu puxo toda a linha. Pronto, fizemos o nosso primeiro pontinho. Os pontos, eles têm que ser regulares para ficar bonito. Você pode usar uma régua para ir marcando certinho, ou então você pode vir com essa dica aqui, olha. Você sabendo a distância que você quer um ponto do outro, você marca no seu próprio dedo um risquinho. Aí você faz os dois risquinhos da distância que você quer. Aqui eu já dei a distância tanto da largura quanto da altura. Venho com a minha agulha, dando esse espaçamento que a gente já definiu, da frente, e já passei com a agulha por cima dessa linha que estava ali, formando a laçadinha. Dou mais um espacinho igual, tanto na altura quanto na largura. Venho com a agulha pela parte da frente. Tá vendo que a minha linha tá ali para baixo do meu dedo? Tô segurando a linha ali com o meu dedo, porque assim na hora que eu puxo a minha agulha, ela já sai dentro da laçadinha do ponto caseado. Mais um pontinho para frente, mantendo a minha linha ali para baixo, porque assim a agulha sai dentro dessa argolinha. Se a minha linha estiver para o lado de cá, como tá agora, eu tenho que voltar com a agulha por dentro dessa laçadinha. Ó, tá vendo? Eu deixei a minha linha aqui para trás. Aí eu puxo a agulha, mas eu não posso puxar tudo. Eu tenho que voltar a minha agulha dentro da laçadinha para fazer o ponto caseado. Mas se eu deixo ela assim, ó, como tá, para baixo, a minha agulha já sai dentro dessa laçadinha. E aqui nessa parte também que tem essa curvatura, a mesma coisa. Eu continuo mantendo a minha linha ali para baixo, venho do lado do direito e puxo. Mantendo sempre esse espaçamento, tanto da altura quanto da largura. Tá vendo? Eu coloquei minha linha novamente para baixo, para ela já sair dentro para sair dentro da laçada. E quando precisar puxar um pouquinho da linha para ajeitar ela no tecido, puxa ela reto, porque se você entortar ela para um lado para o outro, o ponto acaba ficando torto. Agora aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente troca a linha no meio do ponto caseado. Eu vou fazer um último ponto, não tô puxando tudo, tá vendo? Vou passar 2 vezes dentro dessa argolinha e puxo. Agora eu levo minha agulha, ela tá entre os 2 feltros, e eu vou jogar ela lá para trás. Em qualquer ponto que você sair ali atrás, não tem problema. Puxa toda a linha, corta o excesso, vai ficar uma pontinha aqui, mas depois ela some no feltro, não se preocupe. Agora eu já estou com a nova linha na agulha, eu venho com a minha agulha aqui no meio, entre os 2 feltros, vou sair com a minha agulha nesse mesmo buraquinho do ponto que a gente havia feito. Puxo toda a linha. E agora, tá vendo que eu estou do lado de trás, levando minha agulha lá para frente, eu passo entre esses fiozinhos que estão aqui, ó, do ponto. Tô passando aqui no meio. Puxo a minha agulha aqui para a parte da frente e já sigo bordando. Eu vou manter minha linha lá porque eu acho mais fácil bordar assim e vou continuar bordando. Quando a gente chega aqui no alto, que tem essa orelhinha aqui, essa quina para a gente bordar, a gente vai fazer esse último pontinho aqui. Aí o pontinho bem da orelhinha, ele vai vir meio que enviesado. Tá vendo que eu tô entrando no mesmo espaço que eu havia entrado com o ponto anterior, para fazer bem essa quina aqui da orelhinha. O próximo ponto também, ó, ele tá entrando no mesmo buraquinho. Então são 3 pontos entrando nesse mesmo espaço para fazer essa quina.
Eu já vou dobrar aqui ao meio para ver onde é o centro para a gente encaixar a nossa fita. Eu vou abrir o espacinho aqui, vou colocar essa fita aqui no meio, vou fazer um pontinho pegando as partes, pegando os 2 pedaços de feltro e pegando também a fita, volto passando por dentro da argolinha. Agora, ó, eu vou lá para trás, pegando as 3 partes. Não vou puxar toda a linha, ficou a minha argolinha aqui na parte da frente. Eu vou voltar com a minha agulha, ela tá entrando um pouquinho para cima do pontinho que a gente havia feito, tá vendo? Ela tá um pouquinho para cima, na mesma direção, mas um pouquinho mais para cima. Volto com a agulha aqui para frente, passando dentro dessa argolinha que a gente fez, que a gente deixou aqui. Puxo a linha, pronto, ajeitei ela no tecido. Agora eu volto lá para trás, pegando tanto os 2 pedaços de feltro quanto a fita. Agora eu volto passando por dentro da argolinha e fiz um outro ponto aqui nessa beiradinha. E vou seguir bordando aqui da mesma forma. Nessa outra quina é a mesma coisa, a gente vai fazer um ponto bem aqui na quina, vendo que ele já está entrando no mesmo espacinho que o pontinho anterior que eu havia feito. E esse terceiro também está entrando no mesmo espaço, então são 3 pontos ali entrando no mesmo espacinho. O meu último ponto aqui, ele está entrando no mesmo espaço que esse ponto que eu havia começado. Dei 2 voltinhas aqui nessa argolinha. Vou levar a minha agulha lá para trás entre os feltros, jogo ela lá para trás e corto o excesso de linha. E a gente vai juntar agora essa fita com a partezinha menor, que vou bordar exatamente fazendo ponto caseado igual. E na hora de colocar a fita, a gente já pega essa parte maior aqui do marcador. Vou encaixar a minha fita no meio desse espaço, tomando cuidado de deixar tudo do lado certo para a gente começar a prender. E a mesma coisa que a gente fez antes. A primeira parte, a gente vai pegar as 2 partes de feltro e a fita, passa por dentro da argolinha. O segundo ponto, a gente vem no meio desse espaço, pegando também as 3 partes. Só que na hora que a gente voltar com a agulha, a gente volta um pouquinho acima, sem puxar toda a linha, tá vendo? Ficou a argolinha. E volto dentro dessa argolinha. A gente faz um terceiro ponto, passando por entre os 2 feltros e a fita que tá ali. Volto já com a agulha dentro da argolinha que ficou. Aí eu segui bordando e quando chega aqui nessa parte da quina, a gente faz a mesma coisa, fazendo essa orelhinha bem aqui na quina. E no final é só a gente arrematar, passando a agulha 2 vezes dentro dessa argolinha. Aí a gente leva a agulha lá para trás, para a parte de trás, entre os feltros, corta o excesso de linha. E tá pronto um marcador de livros exclusivo feito por você. Espero que esse marcador acompanhe vocês em muitas boas leituras por aí. Quem quiser pode me marcar nas redes sociais, que eu adoro ver também as cores que vocês usaram. Obrigada a você que passou esse tempinho aqui comigo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e a gente se vê no próximo tutorial. Até lá!